Boa noite, pessoal. Sexta-feira, aqui, dia 11 de março. A gente está fazendo o nosso primeiro vídeo semanal de fechamento aqui do Pascal, né? Sou eu aqui, Renato Nobre, CIO aqui da Buena Vista. E vamos fazer esse fechamento para a gente começar a dar notícia em primeira mão, principalmente acho que toda essa volatilidade do mercado, mas agora vai ser algo que a gente vai fazer com recorrência toda sexta-feira, falando dos principais pontos aqui de mercado, claro, ligado a toda a nossa estratégia de investimento, né? Então, acho que como todo mundo vem acompanhando, né, o ano começou altamente complexo, como eu havia falado no final do ano passado, o principal tema do ano seria a inflação, e essa pressão inflacionária está fazendo com que os bancos centrais aí se movimentem bastante, toda essa expectativa de elevação de juros, né? Paralelo a isso, a gente teve agora, no final aí de fevereiro, o início aí da invasão russa na Ucrânia, o que complicou ainda mais os mercados, principalmente cadeia de suprimentos e demais aspectos que eu não vou entrar aqui muito no detalhe, que eu acho que não é realmente o foco, mas que gera muito impacto negativo nos mercados como um todo, né? E a categoria que vem mais sofrendo aí no mercado, obviamente, é o setor de tecnologia, como já havia tomado aí bastante cacetada no mês de janeiro e um pouco também desde o final aí de dezembro, vamos colocar assim, e vem continuando dessa forma, tá? Claro, acho que tem um ponto que gera muita apreensão dos clientes e isso que a gente quer explicar aqui, né? Mas também muita oportunidade de investimento com horizonte longo prazo, né? Lembrando que quando a gente faz investimento em ação, a ideia é investir por longo prazo, tá? Então tá tendo muita oportunidade para vocês terem ideia o que vem ocorrendo no setor de tecnologia. A gente pode pegar um paralelo aí com a Nasdaq, não ocorria desde 2008, tá? Desde outubro de 2008, aí no auge da crise do subprime, só para ter noção do tamanho da oportunidade. Grandes empresas altamente rentáveis, como a própria Amazon aí, estão negativa numa janela de 24 meses. Então, assim, para o investidor de longo prazo, é um bom momento de fazer aplicações recorrentes, tá? Então, falando um pouco aqui da dinâmica do que ocorreu na semana, né? Foi uma semana aí bem acelerada em termos de volatilidade, só para vocês terem uma ideia. Se eu não me engano, na terça-feira, a Nasdaq subiu 3% e na quarta caiu 2,90%, né? Número aproximado, tá? E quando a gente tem esses picos de volatilidade, não existe na história períodos em que você retoma um bull market, né? O pessoal aí na quarta-feira comenta, putz, será que vai ser uma retomada aí do mercado de tecnologia principalmente? E dados históricos comprovam que não. A gente aqui também tá bastante cauteloso com as nossas alocações, a gente está com caixa bem elevado, em torno de 11% aí do fundo, tá? Para a gente ir pegando essas oportunidades que a gente tem. A gente tem muita convicção com os cases que a gente tem aqui. Como todo mundo sabe, 70% da alocação do fundo hoje está no mercado americano, o restante aqui no Brasil, né? E boa parte da nossa alocação com aquela visão superior a 5 anos em cases de empresas que estão transformando aí várias cadeias de indústrias, inclusive cadeias aí que são muito novas, como o blockchain, né? Inteligência artificial, né? Próprio cloud computing, que está muito mais consolidado hoje, mas também tem uma janela aí, uma avenida de crescimento brutal pela frente, tá? Então, assim, os principais destaques, acho que negativo que eu tinha para falar do fundo, o primeiro lugar foi Trade Desk, né? Trade Desk é um caso aqui, é um dos cases que a gente mais gosta, né? Desde o início da carteira carteira administrada que a gente criou em janeiro de 2017, vem subindo fortemente. A gente nunca vendeu a posição toda, né? E a Trade Desk caiu em torno de 14% essa semana, né? Uma correção muito forte, principalmente ligado a esses cases aí de advertising e de tecnologia e de software as a service, né? Então a Trade Desk está caindo, só para vocês terem ideia aqui, no ano, Trade Desk 37% em dólar, mais ou menos de queda, né? Uma oportunidade muito grande para o longo prazo, principalmente quando a gente fala de todas as conexões, né? O IoT, né, e Connected TV, entre outros pontos aí que a Trade Desk está crescendo e crescendo muito forte. Só para ter uma noção, a perspectiva de crescimento para a Trade Desk para os próximos 5 anos é acima de 30%, então a gente tem bastante convicção. Outro case negativo foi Mercado Livre, né, caiu mais de 10% aí na semana. Mercado Livre vem apanhando, como basicamente todo o case aí de varejo e de e-commerce também, né? Mas na nossa visão aqui também é uma oportunidade muito grande. A gente que colocou Mercado Livre aí em dezembro, pela oportunidade que deu,
nosso robozinho aqui falando atrás, para deixar mais ao vivo ainda, né? Só que o Mercado Livre vai muito além de um caso puramente de e-commerce, né? A gente tem todo o mercado pago ali dentro, a parte de investimento também em cripto, enfim, tem bastante investimento e perspectiva de crescimento, né? Na nossa visão, Mercado Livre é o melhor case disparado para a América Latina quando você só pega e-commerce e também quando você coloca toda a parte de fintech ali dentro também, um crescimento brutal pela frente, um preço atrativo, né? Não é uma empresa barata, mas muito atrativo, né? E o outro destaque negativo, como vem sendo também, basicamente desde o meio de dezembro, deu uma melhoradinha em fevereiro, mas bem negativo, é o nosso setor de cripto, né? Vamos colocar cripto como um todo, né? Principalmente aí o que a gente faz via ETF, a gente tem Hash 11, a gente investe em Ethereum e também em DeFi via o ETF aí da QR Asset. São destaques negativos, né? Acho que muito por essa questão de risco generalizado no mercado, você tem uma certa saída de capital, mesmo quando você pensa como Bitcoin propriamente, como uma proteção para a inflação e descorrelação, né? Mas quando você tem esse risco sistêmico, é natural que você tenha essas quedas mais acentuadas e, de novo, né, parece até repetitivo para quem tem um horizonte de longo prazo. Na nossa visão, blockchain como um todo é o case que a gente tem mais convicção e não à toa a gente tem 16% hoje do fundo alocado nesse setor. Hoje um dos únicos fundos, inclusive no Brasil, com uma exposição interessante à blockchain por todo o acompanhamento e expertise que a gente desenvolveu aqui dentro para isso, tá? Na ponta positiva, são poucos aí os cases que a gente tem, mas o primeiro acho que vale destacar, que é Block, né, a antiga Square, mudou o nome, é uma empresa de meio de pagamentos, né, de digital wallet e também inserida bem forte no meio cripto. A gente comprou ela recentemente no final de fevereiro, ela caiu 70%. Ela estava no nosso data, na nossa visão realmente estava com preço bastante salgado, mas a gente basicamente soltou fogos aqui por ter essa oportunidade de colocar Block na carteira, que hoje tem mais ou menos 4% do fundo em Block, tá? E ela subiu na semana mais ou menos 4%, mas veio um resultado muito acima do esperado do Block no início da semana. O mercado gostou bastante, a gente também achou muito interessante. O guidance também para frente bem acima, estava subindo mais de 20%, 25%, se eu não me engano, e na semana aí fechou com uma alta de 4%. De novo, uma oportunidade muito boa de entrada. Outro ponto positivo, que é um dos poucos cases aí que a gente tem positivo no ano, BTG Pactual, né, tá subindo no ano 13,80 e nessa semana subiu mais ou menos aí 2%, né? Gente muito construtivo, conhece a turma lá, capacidade de execução, e acho que no meio financeiro é um dos cases aí que a gente gosta mais. Não à toa a gente tem 4,20% hoje do fundo em BTG Pactual. Outro destaque positivo, um dos cases que a gente mais gosta, não à toa uma das nossas maiores posições, se não a maior, não tenho ela no detalhe aqui, a Amazon, tá? Subiu mais de 1%, a Amazon que anunciou o split de ações de 20 para 1 e também um buyback de 10 bilhões de dólares, né? Muito positivo para a ação, uma ação que já via apanhando, como eu falei no início aí, numa janela de 24 meses, é uma ação que está negativa. E para a gente aqui, pensando nas Big Techs, ela junto com o Facebook estão nos preços mais atrativos, tá? Então foram esses aí o destaque da semana. O que a gente recomenda aqui para finalizar? Acho que muita cautela, muita diversificação e, de novo aqui, né? Eu acho que a oportunidade de investimento para cases como o nosso, né, que são mais transformadores, que visa uma alocação independente se é Brasil ou se é internacional, com muita qualidade, faz muito sentido para se investir, tá bom? Então, apesar desse momento muito negativo para os mercados como um todo, né, global, a gente pega de novo, o Brasil é literalmente a única bolsa aí positiva no ano, né? Só para ter uma ideia, a diferença entre a Nasdaq, né? Eu pode pegar o S&P também, vou pegar a Nasdaq, né? A bolsa brasileira em dólares está subindo 18%, enquanto a Nasdaq está caindo 17,90%, né? Então, todo esse fluxo de capital muito crescente, né? Muito acelerado para commodities. O Brasil é claro, muito atrativo quando você pensa em commodities, né? Então esse fluxo derrubou muito a questão do dólar, que a gente também está redeado desde janeiro, continuamos redeado, gerou esse fluxo, essa disparidade de retorno, né? Achamos um momento muito interessante para aumentar a posição para clientes que têm essa visão de longo prazo. Beleza? É isso, valeu, nosso primeiro vídeo aí semanal.
Um abraço.